Olá, você! Eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Vamos dar início a uma nova leitura. O livro da vez é o livro 1984 de George Orwell. Tradução Alexandre Hübner e Heloísa John. Antes de iniciarmos o novo livro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, pois isso me ajuda e me incentiva a continuar trazendo mais audiolivros aqui para vocês. Obrigado! Parte 1. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito, no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido grande demais para ambientes fechados estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura, o rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador, mesmo quando tudo ia bem. Era raro que funcionasse e, agora, a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com um rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro Gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento chamava-se teletela. Podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamuinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado e, embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma, a não ser nos pôsteres colocados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro. Enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston, embaixo, no nível da rua, outro pôster, com um dos cantos rasgados, ardejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária. Só sim, ao longe. Um helicóptero voando baixo sobre os telhados parou um instante com uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial, bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema.
O único problema era a polícia das ideias. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro gusa e o total cumprimento com folga das metas do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela, mas, enquanto Winston permanecesse no campo da visão, enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias parecia conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com o que fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver. E vivia, em decorrência do hábito, transformando em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido, se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade onde ele trabalhava erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela, pensou como uma espécie de contrariedade difusa. Aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1. Terceira mais populosa das províncias da Oceania. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre fora assim. Será que sempre houvera aquele cenário de casas do século XIX, caindo aos pedaços? Paredes escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapa de ferro corrugado, decrépitos muros de jardins adernado em todas as direções? E os lugares bombardeados, onde o pó do gesso dançava no ar e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores de onde tinha brotado colônias sórdidas de cabanas de madeiras que mais pareciam galinheiros? Não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara da infância era uma série de tablaus superluminados, desprovidos de paisagem de fundo e quase sempre ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver, em nova fala, era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se terraço após terraço, 300 metros de espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler, escarvados na parede branca em letras elegantes, os 3 slogans do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3.000 salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres, havia somente 3 outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham um efeito de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundada que do telhado das mansões Victory era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes.
o Ministério da Paz, responsável pela guerra, o Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem, e o Ministério da Prejunça, responsável pelas questões econômicas, seus nomes em nova fala: Miniver, Mini-Paz, Mini-Amor, Mini-Puja e Mini-Puja. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela. Winston nunca entrara no Ministério do Amor, nunca chegara nem a meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial. E mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. As ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Winston virou-se abruptamente, compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que encarasse a teletela. Atravessou a sala e entrou na minúscula cozinha. Para poder sair do ministério naquele horário, sacrificara o almoço na cantina. Sabia que o único alimento existente na cozinha era um naco de pão escuro que só seria consumido no café da manhã do dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com uma simples etiqueta branca onde se lia Gin Victory. A bebida exalava um odor oleoso enjoativo semelhante ao da aguardente de arroz dos chineses. Winston serviu-se de pouco menos de uma xícara de chá. Preparou-se para o impacto e engoliu o líquido com quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico e, ao engoli-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro e um maço amarrotado onde estava escrito Cigarros Victory e imprudentemente segurou-a na vertical, o que faz com que o recheio de tabaco caísse no chão. Na tentativa seguinte, teve mais sorte. Voltou para a sala de estar e sentou-se junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas, um vidro de tinta e um caderno grosso, formato em quarto, sem nada escrito, de lombada vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada, como de hábito, na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma retrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalando o que, na época da construção dos apartamentos, provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livros. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição não podia ser visto. Em parte fora a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava prestes a fazer. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelecido pela idade,
Era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de Badulaques, desmazelada de um setor miserável da cidade, qual setor exatamente já não se recordava. E fora, no mesmo instante, tomando pelo desejo avassalador de possuí-lo. Suponha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns dedicados ao livre comércio, diziam. Mas a regra não era obedecida com rigor, porque havia diversas coisas, por exemplo, cadastro de sapatos e lâminas de barbear, impossíveis de serem obtidas de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprara o caderno por $2,50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa, levara-o para casa dentro da pasta, mesmo sem nada escrito nele. Aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse ilegal. Nada era ilegal, visto que já não existiam leis. Mas, se o fato fosse descoberto, era praticamente certo de que os punissem com a morte ou pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalhos forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado, inclusive para assinaturas, e ele obtivera aquela furtivamente, com alguma dificuldade, só por ter sentido que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com lápis-tinta. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão, exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era o ato decisivo. Em letras miúdas desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos tempos que corriam era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de 1 ou 2 anos. Para quem? Ocorreu-lhe perguntar se de repente estava escrevendo aquele diário. Para o futuro? Para os não nascidos? Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página. Depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala: duplo pensamento. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão do seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem, o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria dizer. Ou bem, seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo, contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever, em si, seria fácil. Bastava transmitir para o papel um monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos.
literalmente. Naquele momento, porém, o mesmo monólogo estancara para rematar sua úlcera varicosa, começara a comichar. Uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele. Da comichão na pele acima do tornozelo, do clangor da música e da leve tontura provocada pelo gin. De repente, começou a escrever de puro pânico, percebendo, apesar do modo impreciso que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as minúsculas, depois até mesmo os pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, cineminha. Só filme de guerra. Um muito bom de bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. Público achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe perseguido por um helicóptero. Primeiro, ele aparecia chafurdado na água como um golfinho. Depois, já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa e ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns 3 anos no colo. Garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela, como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo, só que ela mesma estava morta de medo. E o tempo todo cobria o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí, o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo pelo ar, um helicóptero com uma câmara no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido, mas uma mulher sentada no meio das proletas de repente começou a criar o caso, a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo, não na frente das crianças, não deviam, não era direito, não na frente das crianças, não era, até que a polícia botou ela para fora. Acho que não aconteceu nada com ela. Ninguém dá a mínima para que os proletas falam. Típica reação de proleta. Eles nunca... Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que levara a derramar aquela torrente de idiotices. Mas o estranho é que, enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã no ministério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação onde Winston trabalhava já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela. Nos preparativos para os 2 minutos de ódio, Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente 2 pessoas a quem conhecia de vista, mas com quem nunca trocara uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção. Supunha
já que a vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, rosto sardento e movimentos bruscos, atléticos. Trazia uma faixa estreita escarlate, símbolo da Liga Juvenil Antissexo, enrolada na cintura por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera das quadras de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e farejadores de inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens, mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um rápido olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela devia ser uma agente da polícia das ideias. Isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade, sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do núcleo do partido e ocupante de um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia do que fosse sua natureza. Por um momento, ao ver o macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito da aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto do nariz, que era curiosamente desarmante de um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nesses termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston cruzara O'Brien uma dúzia de vezes, talvez ao longo de um número quase igual de anos. Sentia-se intensamente atraído por ele, e não apenas porque o contraste entre seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta. Talvez nem chegasse a ser crença, talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política O'Brien não era impecável. Algumas coisas no rosto do outro o fazia acreditar piamente nisso e, de novo, talvez não fosse nem inortodoxia o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, O'Brien parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar, se por acaso fosse possível lograr a teletela e ficar a sós com ele. Winston nunca fizera o menor esforço para tirar sua dúvida limpo. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, O'Brien dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que eram quase 11 horas e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos 2 minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira em que estava Winston. A 2 lugares de distância, uma mulher franzina de cabelo ruivo que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston estava sentada entre os dois. A garota de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois de um guincho pavoroso e estridente com o som produzido por alguma máquina monstruosa girando sem lubrificação,
escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assovios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franzina soltou um guincho em que o medo e repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apostata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente era coisa que ninguém se lembrava, foi uma das figuras destacadas do partido, quase tão importante quanto o próprio grande irmão, e que depois se entregara às atividades contra-revolucionárias, fora condenado à morte e em seguida a figura misteriosamente sumira do mapa. A programação de 2 minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspirador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias, sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultados diretos de sua pregação. Desta ou daquela maneira ele continuava vivo e maquinando seus conluios, talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros, era o que se dizia ocasionalmente em algum esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico, chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão inerentemente desprezível, como uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também. Tinha uma qualidade algo ovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e ao mesmo tempo superficialmente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas, de que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento. Gritava histericamente que a revolução fora traída. E tudo isso num rápido discurso polissilábico, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala, mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein. Por trás de sua cabeça, na teletela, desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão, que emergiam na superfície da tela e desapareciam para ser substituídos por outros exatamente iguais. O rumor abafado e ritmado das botas dos soldados formava um pano de fundo para a voz de trombone de Goldstein. Não fazia nem um minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começara a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão do rosto ovino repleto de empáfia na tela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás.
Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Goldstein produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, já que sempre que a Oceania entrava em guerra com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho, porém, era que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias e 1000 vezes por dia, nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral como o lixo lamentável que eram. Apesar disso tudo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzido por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores, agindo a seu serviço, fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A confraria, esse era o seu suposto nome, também circulavam histórias sobre um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali. Um livro sem título. Quando queriam referir-se a ele, as pessoas diziam apenas o livro, mas só se tornava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria, nem o livro eram assuntos que um membro comum do partido estivesse inclinado a mencionar, se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou o desvario. As pessoas pulavam em seus lugares, gritando com toda a força de seus pulmões, o esforço de afogar a exasperante voz estentórea que saía da tela. A mulher, esguia e ruiva, adquirira uma tonalidade rosa vivo, e sua boca se abrira e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficara rubro. Ele estava sentado muito ereto na cadeira. Seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro, sentada através de Winston, começara a gritar porco, 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 e, de repente, apanhou um pesado dicionário de 9 fala e arremessou-o contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despencou. A voz inexorável prosseguia. Num momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com os outros, percebeu que golpeava violentamente a trava de sua cadeira com os calcanhares. O mais horrível dos 2 minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos já não era preciso fugir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos em uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para outro, como a chama de um maçarico. Assim, em determinado instante, a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas, ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a política das ideias, e, nesses momentos, seu coração se solidarizava com o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, único guardião da verdade e da saúde mental no mundo de mentiras. Isso não o impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam. Quando isso acontecia,
Tudo o que era dito a respeito de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, a sua repulsa secreta pelo grande irmão se transformava em veneração, e o grande irmão adquiria uma estátua monumental. Transformava-se num protetor destemido, firme, feito rocha para enfrentar as hordas da Ásia. E Goldstein, a desrespeito de seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Em algumas ocasiões, chegava a ser possível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato voluntário, de chofre, graças a um esforço violento como aquele que o recorrermos para erguer a cabeça do travesseiro durante um pesadelo. Winston conseguia transferir seu ódio ao rosto que aparecia na tela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás. Alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com um cacetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua em uma estaca e depois alvejá-la com flechas, como São Sebastião. Haveria de violentá-la e, no momento do clímax, cortaria sua garganta. De mais a mais, agora percebia mais claramente que antes, porque a odiava. Odiava-a porque era jovem e bela e assexuada, porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria, porque em torno de sua adorável cintura flexível, que parecia lhe pedir que a envolvesse com o braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldstein se transformara efetivamente num balido de ovelha, e por um instante seu rosto assumiu uma semblante de ovelha. Depois o semblante de ovelha se dissolveu e foi substituído pelo rosto de um soldado eurasiano que parecia avançar, imenso e terrível, metralhadora roncando, como se pretendesse saltar para fora da superfície da tela, de modo que algumas pessoas sentadas na primeira fila se inclinaram para trás nos assentos. No mesmo instante, porém, levando todos os presentes a suspirar aliviados, o personagem hostil desapareceu para dar lugar ao rosto do grande irmão, cabelo preto, bigode preto, cheio de força e misteriosa calma, e tão imenso que quase enchia a tela inteira. Ninguém ouvia o que o grande irmão estava dizendo. Eram apenas algumas palavras de estímulo e tipo palavras de pronunciadas no fragor da batalha, impossíveis de distinguir isoladamente, mas que restauraram a confiança pelo mero fato de serem ditas. Em seguida, o rosto do grande irmão se esfumou outra vez e os 3 slogans do partido, em letras maiúsculas, ocuparam o seu lugar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O rosto do grande irmão, contudo, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais, como se o impacto causado nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher, esguia e ruiva, se jogara para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela, com um murmúrio trêmulo que parecia dizer: "Meu Salvador!" Estendeu os braços para a tela, em seguida afundou o rosto nas mãos. Era visível que fazia uma oração. Nesse momento, todo o grupo ali presente prorrompeu num canto grave, lento, ritmado, em que entoava gi, 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 uma e outra vez, muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som grave e em surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços golpeando o chão e o latejar de tantãs. Aquilo continuou por uns 30 segundos. Tratava-se de um refrão,
ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão, mas antes de mais nada, era um ato de auto-hipótese, um embotamento voluntário da constância por intermédio de um ruído rítmico. Winston teve a sensação de gelar por dentro. Durante os 2 minutos de ódio, ele não conseguia deixar de se interagir ao delírio coletivo. Porém, aquela entonação subhumana de G-I sempre o deixava horrorizado. Claro que cantava com os outros, impossível não fazê-lo, dissimular os próprios sentimentos, manter a expressão do rosto sob controle, fazer o que os outros fazem. Tudo, reações instintivas, mas houve um espaço de uns 2 segundos durante o qual a expressão de seus olhos talvez o tivesse traído, e foi exatamente nesse instante em que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Por um instante, seus olhos encontraram com os de O'Brien. O'Brien se erguera de seu assento, tirara o óculos e estava recolocando-os no nariz naquele seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que os olhos dos dois se encontraram, e enquanto isso acontecia, Winston compreendeu, sim, compreendeu, que O'Brien pensava o mesmo que ele. Uma mensagem inequívoca fora transmitida. Era como se as duas mentes de Winston e O'Brien tivessem se aberto e os pensamentos fluído de uma para o outro através dos olhos. O'Brien parecia estar dizendo: sei exatamente o que está sentindo, sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu asco. Mas não se preocupe, estou com você. Em seguida, o clarão de entendimento se dissipou e o rosto de O'Brien voltou a ser tão impenetrável quanto os de todos os outros. Isso fora tudo, e já não estava seguro quanto ao que acontecera. Incidentes como aquele nunca tinham sequelas, só serviam para manter viva nele a fé, ou a esperança de que outros além dele fossem inimigos do partido. Talvez, afinal, os boatos sobre a existência de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros. Talvez a confraria realmente existisse. Era impossível, apesar da infinidade de prisões e confissões e execuções, ter certeza de que a confraria não passava de invenção. Havia dias em que ele acreditava em sua existência, outros em que não acreditava. Nada confirmava o fato, além de vislumbres passageiros que talvez significassem alguma coisa, talvez não significassem nada. Fragmentos de conversa ouvidos de forma difusa, rabisco poucos legíveis na parede dos lavatórios, uma vez, inclusive, ao presenciar o encontro de 2 estranhos, um mínimo movimento de mãos que lhe parecera um sinal de reconhecimento. Tudo não passava de hipótese, muito provavelmente imaginara aquilo. Voltara para sua estação de trabalho, sem tornar a olhar para O'Brien. A ideia de levar adiante aquele contato passageiro nem lhe passara pela cabeça. Teria sido perigoso ao extremo, mesmo que soubesse como agir para fazê-lo. Por 1 segundo, 2 segundos, ele e O'Brien haviam trocado o olhar equivocado e ponto final. Mas, mesmo assim, isso era um acontecimento memorável na solidão cerrada em que eram obrigados a viver. Winston saiu de seu torpor e endireitou o corpo na cadeira. Soltou um arroto. O gin em seu estômago começava a subir. Seus olhos voltaram a fitar a página. Constatou que, durante o tempo em que ficara ali sentado, sentindo-se desamparado, continuara a escrever, como numa ação automática, e já não era a letra retraída e desajeitada de antes. A pena deslizara voluptuosamente pelo papel macio, grafando em letras de forma graúdas nítidas. Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. Vezes sem fim,
enchendo metade de uma página. Não consegui evitar uma fisgada de pânico, um absurdo, já que escrever aquelas palavras específicas não era mais perigoso do que o ato inicial de começar um diário. Por um momento, porém, teve a tentação de arrancar as páginas, inutilizá-las e deixar todo o projeto de lado. Não o fez, porém, porque sabia que era inútil. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo o grande irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, a polícia das ideias haveria de apanhá-lo. Cometera, e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena do papel. O crime essencial, que englobava todos os outros. Pensamento-crime, eles o chamavam. O pensamento-crime não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo, às vezes durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, eles o agarrariam. Era sempre à noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O tranco súbito que a arrancada do sono, a mão brutal sacudindo o ombro, as luzes ofuscando os olhos, o círculo de rostos impiedosos em torno da cama. Na vasta maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções e qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas, suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Esse, o termo costumeiro, por um momento foi tomado por uma espécie de histeria e começou a escrever em garranchos apressados, sem capricho. Vão me dar um tiro, não me incomodo. Vão me dar um tiro na nuca, não me incomodo. Abaixo o grande irmão, eles sempre atiram na nuca. Não me incomodo. Abaixo o grande irmão. Recostou-se outra vez na cadeira, um pouco envergonhado de si mesmo, e largou a pena. No instante seguinte, estremeceu com violência. Alguém batia a porta. Já? Ficou ali sentado, imóvel feito um rato, na esperança inútil de que a pessoa junto à porta fosse embora depois da primeira tentativa. Mas não, bateram outra vez. O pior de tudo seria protelar. Seu coração batia como um tambor, porém seu rosto provavelmente estava desprovido de expressão, resultado de um longo hábito. Ergueu-se e se aproximou da porta arrastando os pés. 2. Quando apoiou a mão na maçaneta, Winston percebeu que havia deixado o diário aberto em cima da mesa, cobrindo o papel com letras garrafais. As frases abaixo o grande irmão quase podiam ser lidas de outro lado do aposento. Um descuido de uma estupidez inconcebível. Contudo, Winston se deu conta de que o mesmo, em pânico, ele não quisera borrar o papel creme, fechando o diário com tinta ainda úmida. Respirou fundo e abriu a porta. No mesmo instante, sentiu uma onda cálida de alívio percorrer-lhe o corpo. Uma mulher pálida, de aparência emaciada, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. — Ah, camarada! Começou ela num tom de voz monótono e queixoso. Tive a impressão de ouvir você chegar. Será que poderia ir até a minha casa dar uma olhada na pia da cozinha? Está entupida e era a senhora Parsons, mulher de um vizinho de andar. Senhora era uma forma de tratamento pouco fornecida pelo partido. A ideia era chamar todo mundo de camarada, porém, com certas mulheres seu uso era quase instintivo. Ela devia ter uns 30 anos, mas aparentava muito mais. Dava a impressão de ter poeira acumulada nas rugas do rosto. Winston a seguiu pelo corredor. Esses concertos de amador eram uma amolação quase diária.
Os apartamentos das mansões Victoria eram antigos, haviam sido construídos em 1930. Por volta disso, estavam caindo aos pedaços. O reboco do teto e das paredes vivia despencando. O encanamento estourava que nevava. O sistema de calefação costumava ser regulado em potência baixa, isso quando não permanecia desligado por razões de economia. Os concertos que os moradores não conseguiam fazer sozinhos precisavam ser autorizados por comitês inacessíveis, capazes de retardar por 2 anos uma singela troca de vidraça. Claro que só estou pedindo ajuda porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons, sem mais explicações. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston, e sua esqualidez era de outro tipo. Tudo tinha um aspecto surrado, maltratado, como se um animal grande e violento tivesse acabado de passar por ali. Apetrechos esportivos, bastões de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol furada, um calção suado pelo avesso, estavam largados pelo chão e sobre uma mesa. Via-se uma confusão de pratos sujos e livros de exercício com as orelhas dobradas. As paredes ostentavam bandeiras vermelhas da Liga da Juventude e dos espiões em um pôster em tamanho natural do Grande Irmão. Sentia-se o tradicional cheiro de repolho cozido comum ao prédio inteiro, só que temperado por um fedor ainda mais pronunciado de suor, que percebia-se à primeira farejada, embora fosse difícil explicar por quê. Era o suor de uma pessoa ausente no momento. Em outro cômodo, alguém utilizava um pente e um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que continuava saindo da teletela. São as crianças, disse a senhora Parsons, lançando um olhar tanto apreensivo para a porta. Ainda não puseram os pés fora de casa hoje, e é claro que ela tinha o hábito de deixar as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia quase até à borda de uma água imunda e esverdeada, cujo cheiro de repolho era simplesmente insuportável. Winston se ajoelhou e examinou o cotovelo do encanamento. Detestava ter de usar as mãos e detestava ter de se abaixar, coisa que sempre podia provocar um acesso de tosse. A senhora Parsons observava sem saber o que fazer. Claro que, se o Tom estivesse em casa, resolvia o problema num instante, disse ela. Ela adora fazer esse tipo de coisa. É muito habituoso o Tom. Parsons trabalhava com Winston no Ministério da Verdade. Era um amontoado de entusiasmos imbecis, um daqueles burros de carga, absolutamente submissos e dedicado, de quem despendia mais até da polícia das ideias e estabilidade do partido. Aos 35 anos, acabara de ser excluído contra a vontade da Liga da Juventude e, antes de ingressar na Liga da Juventude, conseguia permanecer com os espiões, mais que a idade prevista nos estatutos. No Ministério, desempenhava alguma função subalterna que não tivesse a inteligência como requisito. Por outro lado, porém, era figura de proa no comitê esportivo e em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas, campanhas de economia e atividade voluntárias em geral. Com discreto orgulho, entre uma e outra baforada de seu cachimbo, anunciava para quem quisesse ouvi-lo que tivera participações no centro comunitário toda a santa noite ao longo dos últimos 4 anos. Um cheiro opressivo de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da vida extenuante que ele levava, acompanhava-o aonde quer que fosse e impregnava o lugar mesmo depois dele ter saído. A senhora tem uma chave inglesa? Indagou Winston, tentando soltar a rosca do cotovelo.
Uma chave inglesa? Repetiu a senhora Parsons, tornando-se no mesmo instante invertebrada. Não sei, não sei. Pode ser que as crianças... Ouviu-se um trompel de botinas e outra clarinada no pente quando as crianças irromperam na sala. A senhora Parson apareceu com a chave inglesa. Winston deixou escorrer a água e tirou com repugnância o chumaço de cabelo humano que entupira o cano. Limpou os dedos, o melhor que pôde, na água fria da torneira e voltou para o outro aposento. Mãos ao alto, berrou uma voz selvagem. Um garoto de 9 anos, bonito e com cara de brigão, surgira de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola de brinquedo, enquanto sua irmã menor, uns 2 anos mais jovem, imitava-o utilizando um pedaço de madeira. Ambos travavam os calções azuis e as camisetas cinzas e os lençóis vermelhos de amarrar no pescoço que compunham o uniforme dos espiões. Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com uma sensação incômoda. O jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser brincadeira. Você é um traidor, gritou o menino. É um criminoso do pensamento, um espião eurasiano. Eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as 2 crianças estavam pulando em volta dele, gritando traidor e criminoso do pensamento, a garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. Por alguma razão, aquilo era um pouco apavorante, com as cambalhotas dos filhotes de tigre que não tardaram a crescer e tornar-se devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do garoto, um desejo bastante óbvio de bater e dar chutes em Winston e a consciência de que não faltava muito para alcançar o tamanho suficiente para fazer isso. Ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade, pensou Winston. Os olhos da senhora Parsons iam nervosamente de Winston para as crianças e destas para ele. A luz mais clara da sala de estar, ele reparou, não sem interesse, que de fato havia poeira acumulada nas rugas do rosto dela. Eles fazem tanta algazarra, disse ela, estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento. Estou ocupada demais para levá-los e Tom não vai chegar a tempo do trabalho. Por que a gente não pode ir ver o enforcamento? Rugiu o garoto com seu vozeirão. A gente quer ir no enforcamento, a gente quer ir no enforcamento. Cantarolou a garotinha que continuava pulando ao redor de Winston. Alguns prisioneiros eurasianos, praticamente de crimes de guerra, seriam enforcados no parque naquela noite, lembrou-se Winston. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês e era um espetáculo muito popular. As crianças faziam questão de que os pais as levassem para assistir. Despediu-se da senhora Parsons e avançou para a porta, mas não dera 6 passos no corredor quando algo o atingiu na nuca com uma pancada extremamente dolorosa. Foi como se espetado com um pedaço de arame incandescente. Winston virou-se a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho apartamento adentro enquanto o menino guardava o estilingue no bolso. Goldstein! Travejou o garoto enquanto a mãe fechava a porta, mas o que mais impressionou Winston foi o olhar de pânico e impotente estampado no rosto cinzento da mulher. De volta ao seu apartamento, passou depressa diante da teletela e tornou-se a sentar à mesa, ainda massageando a nuca. A teletela já não transmitia música, em vez disso, uma voz militar sincopada lia, com uma espécie de prazer atroz, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza fluente que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Faroe. Entre a Islândia e as Ilhas Faroe.
Com crianças daquele tipo, pensou Winston, aquela infeliz mulher deve levar uma vida de terror. Mais 1 ou 2 anos e eles começariam a vigiá-la à noite e dia em busca do menor sintoma de inortodóxia. Quase todas as crianças eram horríveis atualmente. O pior de tudo era que, por meio de organizações como a dos espiões, elas eram transformadas em selvagens incontroláveis de maneira sistemática e nem assim mostravam a menor inclinação para rebelar-se contra a disciplina do partido. Pelo contrário, adoravam o partido e tudo que se relacionasse a ele: as canções, os desfiles, as bandeiras, as marchas, os exércitos com rifles de brinquedo e as palavras de ordem, o culto ao grande irmão. Tudo isso para elas era uma espécie de jogo sensacional. Toda a sua ferocidade era voltada para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os estrangeiros, os traidores, os sabotadores, os criminosos do pensamento. Chegavam a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos, e com razão, pois era raro que uma semana se passasse sem que os times trouxessem um parágrafo descrevendo como um pequeno bisbilhoteiro, o herói mirim, era a expressão usada com mais frequência, ouvira às escondidas os pais fazerem algum comentário comprometedor e os denunciara às polícias das ideias. A ferroada do projétil lançado pelo estilingue já não doía. Winston pegou a caneta sem muito ânimo, perguntando-se se encontraria alguma outra coisa para escrever no diário. De repente voltou a pensar em O'Brien. Uns anos antes, quantos? Devia fazer uns 7 anos, ele sonhara que estava andando num aposento completamente às escuras, e alguém sentado a um lado disse, quando ele pensou: ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Isso foi dito com muita tranquilidade, de forma quase despreocupada. Era uma afirmação, não uma ordem. Ele seguira em frente sem se deter. O curioso é que na época, no sonho, as palavras não lhe causaram maior impressão. Só mais tarde, e aos poucos, elas começaram a adquirir um significado. Já não se lembrava se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. E tampouco se lembrava quando identificara pela primeira vez a voz do sonho como sendo de O'Brien. De todo modo, a identidade era inegável. O'Brien era a pessoa que falara com ele no escuro. Winston nunca soubera com certeza, mesmo depois de trocar olhares naquela manhã. Continuava sendo impossível ter certeza se O'Brien era amigo ou inimigo, se bem que isso não parecesse importar muito. Havia entre eles um elo de entendimento cuja importância era maior que o afeto ou a comunhão de ideias. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, dissera ele. Winston não sabia o que isso significava, apenas que, de uma maneira ou de outra, aquilo acabaria se tornando realidade. A voz transmitida pela teletela fez uma pausa. No ar, estagnado, pairou o toque de um clarim nítido e belo. A voz prosseguiu com aspereza: atenção! Atenção! Por favor! Uma notícia relâmpago acaba de chegar do fronto malabarense. Nossas forças obtiveram gloriosa vitória no sul da Índia. Estou autorizado a afirmar que a ação que noticiamos neste momento pode perfeitamente deixar a guerra a uma distância mensurável do final. Eis a notícia relâmpago. Mas notícias a caminho, pensou Winston, e, de fato, logo depois da descrição sanguinolenta da aniquilação de um exército eurasiano, com um número elevadíssimo de soldados inimigos mortos ou feitos prisioneiros, veio o anúncio de que, a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Winston arrotou de novo. O efeito do gin estava passando, substituído por uma sensação de esvaziamento. A teletela
fosse para comemorar a vitória, fosse para apagar a lembrança da porção de chocolate perdida, atacou com Oceania. Glória a ti! As pessoas deviam ouvi-la em posição de sentido. Oceania, glória a ti! Deu lugar a uma seleção musical mais leve. Winston se aproximou da janela, sempre de costas para a teletela. O dia continuava frio e sem nuvens. Em algum lugar ao longe de uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo, reverberante. Eram 20 ou 30 delas caindo sobre Londres todas as semanas. Lá embaixo, na rua, o vento castigava o cartaz rasgado, agitando-o de um lado para o outro, e a palavra só sim condizentemente aparecia e desaparecia, só sim. Os sagrados princípios do só sim, nova fala, dupli pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso em que monstros era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto. O futuro era inimaginável. Que certeza podia ter de que naquele momento uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber se o domínio do partido não seria para sempre? À guisa da resposta, vieram-lhe à cabeça os 3 slogans estampados na fachada branca do Ministério da Verdade: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras minúsculas e precisas, estavam inscritos os mesmos slogans. E, do outro lado da moeda, via-se a cabeça do grande irmão. Até na moeda, os olhos perseguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas capas dos livros, em bandeiras, em cartazes e nas embalagens dos maços de cigarro, em toda parte. Sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama, não havia saída. Com exceção de poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu. O sol avançara e as infindáveis janelas do Ministério da Verdade, agora, já que não recebiam luz direta, pareciam tão temíveis quanto as seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston se encolheu diante do enorme vulto piramidal. O edifício era forte demais. Não havia como tomá-lo. Nem 1000 bombas, foguetes seriam capazes de destruí-lo. Voltou a perguntar-se para quem estaria escrevendo o diário. Para o futuro? Para o passado? Para uma época talvez imaginária? E diante dele estava o extermínio, não a morte. O diário seria reduzido a cinzas e ele próprio viraria vapor. Somente a polícia das ideias leria o que ele havia escrito, antes de suprimirem tudo da existência e da memória, como era possível fazer um apelo ao futuro, quando nenhum rastro seu, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel, tinha condições de sobreviver fisicamente. A teletela deu as horas, 2 da tarde. Winston deveria sair em 10 minutos. Precisava estar de volta ao trabalho às 2:30. Curiosamente, o anúncio das horas pareceu-lhe dar-lhe novo ânimo. Era um fantasma solitário afirmando uma verdade que ninguém jamais ouvira falar. Só que, enquanto a afirmasse, de alguma maneira obscura, a comunidade não se romperia. Não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental, que a pessoa transmitia a sua herança humana. Voltou para a mesa, molhou a pena da caneta e escreveu: ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós, a um tempo em que a verdade exista e em que o futuro, o que for feito, não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento,
saudações. Ele já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que só agora, quando começara a ser capaz de formular seus pensamentos, dera o passo decisivo. As consequências de toda ação estão contidas na própria ação. Escreveu. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Agora se via como um homem morto. Tornava-se impotente continuar vivo o maior tempo possível. 2 dedos de sua mão direita estavam sujos de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que podia entregar uma pessoa. Algum fanático enxerido do ministério, uma mulher, talvez, alguém como a mulher de cabelo ruivo ou a moça de cabelo preto do departamento de ficção. Podia ficar intrigado e começar a se perguntar por que ele havia passado o intervalo do almoço escrevendo, por que teria usado uma caneta antiquada, o que teria escrito, e depois soltar alguma insinuação no local adequado. Foi até o banheiro. Removeu cuidadosamente a tinta dos dedos com um sabonete marrom escuro, um sabonete que raspava a mão como uma lixa e que, portanto, atendia muito bem a seus propósitos. Guardou o diário na gaveta. Não fazia sentido pensar em escondê-lo, mas ele podia ao menos garantir que a eventual descoberta de sua existência não lhe passasse despercebida. Um fio de cabelo atravessou na extremidade das páginas, era óbvio demais. Com a ponta do dedo, recolheu o grãozinho identificável de poeira esbranquiçada e depositou num canto da capa, de onde certamente cairia se alguém mexesse no caderno.